Olá, tudo bem? A força de atrito, ela tem a mesma função, basicamente, da força de atrito estático e da força de atrito cinético. A diferença é a condição em que elas estão envolvidas, né? A força de atrito estático, né? Aqui, ó. O estático está envolvido quando existe repouso. Então, a função dele é o quê? A função do atrito estático é equilibrar a outra força atuando. Então, por exemplo, eu tenho uma força atuando para cá, em um bloquinho. Aí a força de atrito estático atua para cá. E a função principal dela é equilibrar essa outra força, né? Ser do mesmo valor dessa outra força, para que a força resultante aqui seja nula. E ao mesmo tempo, esse corpo, esse bloquinho aqui continue em repouso, tá? Então, essa é a função do atrito estático, é se opor ao movimento. Da mesma forma, o atrito cinético também se opõe ao movimento, só que ele se opõe ao movimento quando já existe movimento, né? Ele é menor do que o atrito estático, mas ele atua quando o corpo está se movendo. Por exemplo, aqui nesse desenho, eu tenho esse bloquinho, ele está se movendo para a direita, e eu botei a situação aqui em que atua apenas uma força de atrito, ou seja, a força de atrito seria a força resultante. Φ é igual à força resultante. Perceba que essa força de atrito ela está contrária para onde está a velocidade de deslizamento entre essas duas superfícies, né? Então, força resultante, massa vezes aceleração. A força de atrito vai produzir uma aceleração, mas essa aceleração vai estar no mesmo sentido e direção da força, ou seja, vai estar oposta à velocidade. Logo, configura uma desaceleração, ou seja, ela está se opondo ao movimento. É por causa da força de atrito cinético que quando você lança um objeto sobre uma superfície, ele vai diminuindo a sua velocidade até que ele para. Por exemplo, se você pega um caderno e lança ele no chão, ele vai percorrer uma determinada distância aqui, com a força de atrito cinético atuando. Afinal, existe um movimento entre as duas superfícies, com essa força sendo a resultante, produzindo uma desaceleração, e essa aceleração contrária diminuindo o valor da velocidade, então ele vai parando aos poucos até que ele chega no repouso, né? E daí entra a força de atrito estático de novo. Se existe uma outra força atuando para cá, aí existem duas possibilidades, né? Ou essa força de atrito cinético ela é maior, que é uma coisa que não pode acontecer aqui na força de atrito estático, né? Quando a força é igual, sempre igual à força atuante, para que exista um equilíbrio, mas se a força de atrito cinético for maior do que a força atuante, então ela vai produzir uma desaceleração, mas a força resultante vai ser dada pela soma vetorial dessas duas forças, né? E essas duas forças aqui, como estão em sentidos contrários, a soma vetorial é a subtração. Então, a aceleração total ficaria Φ menos F é igual a massa vezes a aceleração, se a força de atrito fosse maior, né? Se elas fossem iguais, elas se anulariam e haveria um equilíbrio, ou seja, o corpo teria velocidade constante. E se a força aqui for maior, fica força menos força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. E daí é produzida uma aceleração aqui no mesmo sentido do movimento. Só que essa aceleração vai ser menor do que se apenas a força F estivesse atuando, porque vai ter a Φ se opondo ao movimento, né? Então, a força de atrito cinético, basicamente, vai se opor ao movimento do corpo quando já existe um deslizamento entre essas duas superfícies. É se opor no momento em que essas duas superfícies já possuem, né? É uma relação assim de deslizar uma sobre a outra. Então, a força de atrito cinético, ela
vai desacelerando esse movimento, a não ser que esteja nessa situação em que haja uma aceleração para cá. Mas se a força de atrito for a resultante, ou se ela for maior do que a força atuando para cá, ela desacelera. Se for igual a outra força, elas se anulam e ficam em equilíbrio. E se essa força for maior do que essa, então existe uma aceleração para cá. Tudo você tem que analisar qual é a situação.